Boa noite, que bacana ver todo um monte de quadradinho, um monte de telinha aí com as mulheres, com as amigas, pessoas que eu admiro, que passaram em vários momentos da minha vida, que me acompanham nas redes sociais. Obrigada, Vanessa, por organizar esse evento. E eu acho que nós vamos aproveitar bastante. Estou vendo o nome de muitas pessoas que me acompanham. Agradeço de coração todas vocês por estarem aqui. Nós tivemos a ideia desse projeto, desse movimento para juntar as mulheres. Eu queria que estivéssemos pessoalmente. Nós fizemos muitas reuniões presenciais em 2019, mas a pandemia nos impediu de estarmos agora realizando esse evento de forma presencial. Mas eu não queria deixar passar, porque é um sonho meu, uma ideia que eu tive desde o início do mandato, porque eu sei quanto foi difícil para mim, como mulher, estar na política, romper essas barreiras que nos impedem, como esse ambiente ainda é um ambiente machista, e depois lá no Congresso, estudando o que as mulheres passam, as dificuldades, não só na política, mas em vários segmentos, as mulheres ainda são muito discriminadas. Eu falei, não, eu conquistei muita coisa, eu batalhei bastante, e eu sei que a história de cada uma de nós aqui daria para escrever um livro. Cada uma carrega dentro de si uma história, uma vitória, momentos decisivos na vida, muitas dificuldades que atravessaram. Então, a ideia desse movimento Mais por Elas é isso, que a gente se una, que a gente consiga discutir temas que são comuns de todas as áreas, e vocês podem dar sugestões para a gente. O objetivo é fazermos esses encontros frequentemente. A Vanessa Machado, que falou agora no início, ela está elaborando uma pauta para que vocês deem as sugestões, para que a gente possa trazer e agregar e incentivar mulheres, falar sobre empreendedorismo, falar sobre saúde, falar sobre os nossos sonhos, como que a gente se coloca em situações, tudo que eu puder fazer através do meu mandato para incentivar mais mulheres a se empoderarem realmente, eu vou fazer e nós vamos fazer, porque eu acho que vale muito a pena. A política, na minha opinião, e a moralização dela passa, sim, por uma maior participação feminina. E não só a política. A sociedade está doente e precisa das mulheres, desse nosso olhar, dessa nossa força, dessa nossa resiliência. As mulheres agregam muito. E eu sou muito grata, porque eu tive muita força. Primeiro, a força da minha mãe, que me criou. E depois, muitas mulheres me inspiraram. E eu lembro sempre daquela música, Você Não Sabe o Quanto Eu Caminhei para Chegar Até Aqui. Então, eu carrego a força de muitas mulheres que vieram antes de mim. Estou vendo a Ana Luísa, filha da deputada Maria Ângela Duarte, hoje ela é minha assessora aí, que também sabe, né, o quanto a mãe rompeu barreiras, o quanto foi difícil, o quanto ela foi guerreira e conquistou. E todas as outras mulheres que estão aqui, a Luciana Formaggio, estou vendo também, Luciana, tive uma conversa com você e você me incentivou também. Cada uma de nós tem muito para contribuir. A Sol está aí, Ercília, Lurdinha, não vou conseguir falar o nome de todas, mas é como eu disse, cada uma de nós tem uma história que daria para escrever um livro. E nesse primeiro encontro, eu sei que muitas já me conhecem, mas a Lilian, que também é da nossa equipe, preparou aí uma transparência, uns quadros para que eu faça um resumo, menos de 2, 3 minutos, porque o presente dessa noite vai ser a nossa palestrante, que é conhecida por ser arquiteta, né, de pessoas, por incentivar pessoas, inspirar mulheres, e a gente precisa ouvi-la para nos enchermos de energia. Então, é a Caroline Reis. Vamos esperar começar. Então, o primeiro slide vai ser da Caroline ou vai ser o meu, Lilian? Não, primeiro slide, deputada. O primeiro é o meu. Tá. Desculpa. Então, a minha biografia, vocês muitas já conhecem, né? Eu fui repórter por 25 anos na TV Tribuna,
Foi minha primeira eleição, essa é minha família, foto da minha família. Eu sou a caçula, a única menina tenho mais 2 irmãos. Minha mãe sempre me incentivou muito, eu fui professora, eu estudei sempre em escolas públicas, eu batalhei bastante para alcançar primeiro no jornalismo, né, um destaque no jornalismo, e depois alçar esse voo na política, que muitos da minha família não queriam no início, mas agora me ajudam, me apoiam, que é o meu marido ali, o Gerson, que está aí na foto, meu filho Henrico e meu filho Bernardo. Pode passar, Lilian. Tenho uma atuação forte no Congresso, na causa das mulheres, tenho vários projetos de lei, eu sou uma das 78 mulheres que hoje ocupam uma cadeira na Câmara, entre 513 deputados. Vocês vejam só, né? Nós somos a maioria da população brasileira, mas ainda somos poucas no Congresso. Na política, somos bem poucas. No Congresso, no universo de 513 deputados, são 78 mulheres, eram 77, a última assumiu agora há pouco tempo, que era suplente e assumiu. Então, eu tenho projetos que foram aprovados. Em 45 dias, eu tive um projeto aprovado, que eu fui coautora, da apreensão de arma de fogo de agressor de mulheres. Quando a pessoa responde a algum processo, o juiz tem 48 horas para pedir, se ela tiver porte de arma, para pedir a retirada da arma. Isso é importante, porque muitos casos de feminicídio no Brasil acontecem pelo companheiro e com revólver, com arma de fogo. Tenho lutado para que mais mulheres se sintam, né, capazes de ocupar os espaços que elas merecem. Nós fizemos palestras ao longo do ano de 2019 para mais de 1.000 mulheres em todas as cidades da nossa região. Nós percorremos levando essa palestra e foi muito gratificante ver no final dos encontros as mulheres chorarem, agradecerem, falar: olha, eu precisava ouvir essa mensagem, foi muito importante para mim. Então, esse é o nosso objetivo desse movimento, Mais por Elas, que a partir de agora comece uma série de encontros, cursos rápidos também, de diversas áreas. Nós vamos ouvir as sugestões para que a gente promova essa interação entre as mulheres, capacitação, no caso de empreendedorismo, vamos fazer parcerias com o SEBRAE, com outros órgãos, para que possam agregar ao nosso trabalho, ao nosso sonho de reunir cada vez mais mulheres por uma causa que é a causa de todas nós. Então, agora já falei, as pessoas, muitas já sabem dessa minha história, e nós vamos passar para a Caroline Reis, que é a palestra dessa noite, Mulheres que Chegam ao Topo. Caroline é super conhecida, ela é, como eu falei, conhecida como arquiteta de pessoas, mas ela vai dar mais detalhes para a gente do trabalho dela. Eu espero que vocês aproveitem ao máximo esse encontro, que nós possamos depois multiplicar as experiências que vamos ouvir aqui, e espero que sirva para cada uma de nós, com energia positiva, com ensinamento. Tenho certeza que a gente vai aproveitar bastante essa noite. Então, Caroline, a palavra é sua. Muito obrigada mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. Boa noite. Boa noite, muito obrigada, deputada. Que satisfação estar aqui com vocês, em meio a tantas mulheres que estão buscando o próprio desenvolvimento. Aí, numa quinta-feira à noite, a gente sabe que as demandas são muitas, então aquelas que estão aqui realmente estão querendo o seu momento da virada, e é para isso que eu trabalho, é isso que eu faço há mais de uma década, impulsiono pessoas. Muita gente me pergunta: o que faz uma arquiteta de pessoas? Nunca ouvi essa profissão. Uma arquiteta de pessoas é uma pessoa que desenha um projeto de vida, de sonhos, de objetivos, para que as pessoas consigam realizar aquilo que elas querem. Então, assim como o arquiteto de casas faz um projeto do sonho da pessoa materializado na forma de uma casa da moradia, eu faço em relação aos negócios, aos objetivos de carreira, a tudo isso que faz com que a gente deixe a nossa marca no mundo. E hoje a gente vai falar sobre como as mulheres chegam ao topo. E esse conteúdo, ele está muito relacionado a isso que a deputada falou, porque hoje a gente tem minoria de mulheres
nos lugares importantes, não só nas cadeiras representacionais do nosso governo, mas também nas empresas, na liderança das empresas, tocando os negócios, e nós queremos mudar essa realidade. E temos que assumir também a nossa parte de responsabilidade em relação a isso. Como nós podemos agir a favor de nós mesmas para não esperar que só fatores externos, porque quem está no poder não vai abrir mão do poder, né? A deputada bem sabe, quem está no poder não vai abrir mão. Então, ou a gente vai correr atrás desse espaço, ou ele não vai cair de mão beijada no nosso colo. Então, eu vou começar aqui a compartilhar com vocês essa apresentação, e aí eu quero dizer o seguinte, aqui somos completamente interativas, quero ouvir vocês, quero que vocês interajam no bate-papo, se vocês tiverem alguma contribuição, alguma história para contar, vou estar aqui de olho, vou estar de olho na apresentação e no bate-papo também, tá? Estou com 2 telas aqui para dar atenção para tudo. Bom, essa apresentação, essa palestra de hoje, ela é para mulheres que querem crescer nas suas carreiras, nos seus negócios, então mulheres que são também na área pública, que querem se desenvolver, ocupar melhores espaços de liderança, que nesse momento estão se sentindo sem identidade, querem crescer e não sabem por onde começar. Também é para mulheres que cresceram na sua carreira, no seu negócio, mas neste momento estão se sentindo estagnadas, sentiam que estavam indo pelo caminho certo, mas os resultados não acompanharam as expectativas. Isso está acontecendo muito agora na pandemia. Muitas mulheres que sentiam que estavam fazendo as coisas certinho, mas agora aquilo que fazia não está mais funcionando, e agora estão tendo que se reinventar, o famoso se reinventar. Então, como é que a gente sai do lugar? E também para mulheres que perderam e já tiveram algum prestígio, já tiveram algum lugar no passado que olhava e falava, puxa, antes eu fazia tantas coisas, eu era alguém que eu me orgulhava tanto, e em algum momento do caminho eu me desconectei dessa pessoa e eu quero me reencontrar. Sofrem essa pressão das novidades, ficam desanimadas porque tem que começar tudo de novo, o mundo está muito digital, é muita informação, é muita coisa, e se sentem às vezes até um pouco oprimidas e paralisadas diante de tantas inovações. Quem aqui se identifica? Coloquem aí no bate-papo, quem aí é alguma dessas mulheres, para a gente saber, né? E aí eu quero começar dizendo o seguinte, né? Que o que trouxe você até aqui não vai te levar até onde você quer chegar. É importante vocês estarem aqui nessa noite buscando esse desenvolvimento, porque a gente fica muito apegada àquilo que funcionou. Ah, mas isso sempre deu certo assim, eu sempre vendi assim, eu sempre consegui fazer as coisas que eu queria assim, e agora não está mais funcionando. E eu trabalho com consultoria de empresas e tudo mais, e o que eu mais recebo são essas empresas que querem resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Uma grande loucura, né? E quantas vezes na vida a gente faz isso? Quer resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. A gente não quer desapegar daquilo que a gente fez lá atrás e fica vivendo naquela nostalgia, né? Tempo bom era quando? E aí fica vivendo lá no passado. Então, se deu certo assim, vai dar certo assim sempre. Se eu fizer isso, vai continuar funcionando. E aí eu não entendo. É uma armadilha que a gente fala de reforço positivo. Bom, se eu já fiz isso e consegui chegar até aqui, se eu continuar fazendo, isso vai me levar adiante. Só que aquilo que te levou até esse estágio aqui, não vai te levar até esse estágio aqui. Vamos pensar, se você está começando a fazer uma atividade física, então eu começo lá correndo na esteira 1 quilômetro, e aí aquilo que eu tenho de condicionamento para 2 quilômetros, depois para 3, para 4, cada vez vai exigindo mais de mim, mais tempo, mais dedicação, mais treino, outras habilidades, talvez melhorar a alimentação, são outras coisas que vão sendo necessárias ao longo do tempo. E na nossa carreira, no nosso desenvolvimento pessoal, nos nossos negócios, funciona da mesma forma. Cada novo obstáculo, cada novo desafio exige um pouquinho mais de nós. E eu quero primeiro trazer essa reflexão para vocês, a gente está falando de mulheres que chegam ao topo. E 2 perguntas que eu quero fazer para vocês, que vocês me respondam aí no bate-papo. A primeira é, em que momento você está? Você está se sentindo estagnada, está se sentindo em pleno vapor, construindo novos projetos, está se reinventando, está tentando descobrir em que lugar você pertence? E aonde é o seu topo? Aonde é o lugar que você sente que quando você chegar,
valeu a pena. É para lá que eu tô indo. Porque quando a gente fala em sucesso, essa perspectiva de sucesso é muito diferente para as pessoas, de pessoa para pessoa. Para algumas pessoas, sucesso é dinheiro. Para outras pessoas, sucesso é reconhecimento. Para outras pessoas, sucesso é mudar o mundo, fazer esse impacto social, transformar a vida das pessoas, ocupar um espaço político que possa realmente fazer a diferença. Então, aonde é o topo para vocês? Aonde é o topo que você vai olhar e falar, puxa, eu cheguei aonde eu queria, agora eu estou pronta, agora eu posso puxar outras mulheres para subirem também junto comigo. Coloquem aqui no bate-papo. Então, temos muitas mulheres aqui em pleno vapor, algumas estagnadas, falando aqui no bate-papo. Coloquem para você, para o pessoal ver aqui, para eu ver também aonde é o topo de vocês. E eu quero falar sobre a diferença do topo dos gêneros, porque não é igual. Mulheres e homens têm referências diferentes. Isso aqui é baseado em pesquisas, tá? Um levantamento que a Sally Helgensen, que é especialista número 1 em liderança feminina no mundo, levantou que, enquanto as mulheres buscam experiência e qualidade de vida, elas são focadas no processo, na colaboração, no como fazer, os homens já são mais focados em resultados, eles buscam mais status, remuneração, eles buscam indicadores mais tangíveis, né? Eles são mais competitivos, eles julgam sucesso também pelo status e pela remuneração. Então, às vezes, a gente vê mulheres que a gente admira, que não necessariamente são mulheres ricas ou com cargos importantes, mas são mulheres que estão fazendo alguma coisa que, poxa, a gente olha e admira. Aquela mãe está conseguindo fazer algo interessante, aquela mãe é uma boa mãe, aquela profissional é admirável. A gente tem critérios diferentes para julgar o que é sucesso. Em comum, nós temos com os homens que ambos gostam de liderar equipes, de superar expectativas, de serem reconhecidos, reconhecidas. Todo mundo gosta de ver o seu trabalho valorizado. E aí, a gente tem aqui, né, o vencer juntos das mulheres, nós fazemos, nós juntas, nós realizando, e o homem um vencer mais individualista, focado no eu. E esse vencer juntos é ótimo para a sociedade, como a deputada disse, isso transforma o mundo, é ótimo para as empresas que a gente trabalha, é ótimo para as equipes que a gente trabalha, mas às vezes é péssimo para a gente mesma, porque a gente tem pouco foco no próprio sucesso. Vive tanto para os outros, prioriza tantos outros, que esquece de si mesma. E aí acaba caindo nesse ciclo de estagnação, de olhar e falar, puxa, não sou reconhecida, não sou valorizada. Vamos ver aqui será que a gente está estagnada? Então, alguns sinais de que eu estou estagnada. Primeiro, eu sinto que tem alguma coisa me impedindo de viver a vida que eu gostaria. Tem algo me travando, eu não sei o que é. Outro sinal é que eu sinto que eu sou incapaz de mudar circunstâncias que me bloqueiam. Eu trabalho num lugar onde eu sinto que eu não posso desenvolver o meu pleno potencial. Eu vivo num país onde eu sinto que tudo joga contra o meu desenvolvimento, contra o meu crescimento, minha prosperidade. Eu vivo numa família que me coloca para baixo, que não me apoia, que me desanima. Então, isso é um sinal de estagnação, né? Outra é não se sentir reconhecida ou apreciada. Faço pelos outros, dou tudo, dou minha vida pelos outros e ninguém me reconhece. Limpo, lavo, cozinho, trabalho, trago dinheiro para casa e ninguém me reconhece. As pessoas só reconhecem quando aquilo não está feito. Se a louça está suja, se a comida não está na mesa, se a roupa não está limpa, aí elas lembram. Agora, quando está feito, tudo bonitinho, ninguém valoriza e reconhece e me estimula, me motiva. E sinto que o meu potencial não é visto pelas pessoas, que eu poderia fazer mais, que eu poderia ser mais para as pessoas, eu poderia ser mais para mim mesma, eu poderia entregar mais, mas esse potencial não é reconhecido e eu acabo ficando sempre fazendo menos do que eu mereço, do que eu posso. Hábitos, eles são formas de viver dentro do mundo que a gente está acostumada. Então, isso tudo é reflexo de padrões de comportamento. Isso tudo não é como a gente é como a gente funciona. E a gente pode aprender a funcionar de outro jeito. Então, assim como antigamente não era incomum que as pessoas fumassem em lugares fechados, as pessoas fumavam em hospital, supermercado, não sei quem é dessa época, eu sou dessa época, fumava-se dentro do avião, em qualquer lugar.
E hoje em dia é inconcebível imaginar isso. Então, houve uma mudança de hábitos. Inclusive, se uma pessoa está num lugar aberto, fumando em cima, as pessoas às vezes olham feio, ficam incomodadas com a fumaça. Ou seja, hábitos são simplesmente formas que a gente se acostumou a viver. Se você se acostumou a viver no meio da fumaça de cigarro, as pessoas fumando dentro do supermercado, aquilo é o normal. Se você se acostuma a viver sendo criticada, viver perto de pessoas que só reclamam, que não se desenvolvem, que não buscam nada de melhor para suas vidas, que colocam os outros para baixo, que ficam entrando nas redes sociais só para falar mal das coisas, você começa a achar que isso é normal. Então a gente tem que assumir as rédeas, assumir o comando das nossas vidas para conseguir construir novos hábitos que potencializem o nosso desenvolvimento. Então, para a gente desestagnar, então estou estagnada. Quem aí está estagnada? Hein? Para a gente desestagnar, alguns passos. A Cristina está falando que às vezes a gente se sente incapaz, estagnada, mas ela acredita que o grande segredo é ter foco, disciplina e correr atrás dos nossos sonhos. É isso aí, Cristina. Mas quem dera fosse tão fácil, né? Ter foco, disciplina. A maioria das pessoas tem aquilo que a gente chama de imunidade à mudança. É dificuldade em romper padrões de funcionamento, de comportamento, que acabam não gerando o resultado que elas gostariam, mas elas também não conseguem fazer. Vocês sabiam que teve uma pesquisa vou parar de compartilhar aqui para falar com vocês. Cardiologistas fizeram uma pesquisa com pacientes que têm risco de morte se não mudarem hábitos e comportamentos. Pacientes que precisam mudar a alimentação, precisam parar de fumar, precisam fazer atividade física, senão eles literalmente têm o risco de morrer se eles não mudarem esses hábitos. Ou seja, tem aí uma baita motivação, né, que é ficar vivo. Tem aí um senso de urgência, porque a pessoa já está com problema cardíaco. Tem todas as instruções daquilo que deve ser feito para que ele mude os hábitos. Então, o médico dá o cardápio, dá as atividades físicas, fala tudo o que ele tem que fazer. Sabe quantas pessoas efetivamente conseguem mudar seus hábitos? 1 a cada 7, com real, efetivo risco de morte. Ou seja, mudar não é tão fácil quanto parece. E às vezes a gente fica presa naquela autopunição de que não consigo mudar, que não saio do lugar, a gente se abraça ali na estagnação e se sente incapaz. Não é, gente. O cérebro é feito para continuar do mesmo jeito. O cérebro gasta muita energia simplesmente para a gente funcionar. Então ele faz de tudo para que a gente não mude. Então é preciso que a gente tenha, antes do foco e da disciplina, um plano. Então o primeiro passo, né, para eu conseguir desestagnar, é reconhecer esses hábitos de forma consciente. Quais são esses hábitos, esses comportamentos que me mantêm estagnada? Depois disso, testar o oposto. Então, se eu percebo que eu tenho o hábito de reclamar muito sobre as situações, então eu vou testar não reclamar e falar uma coisa positiva sobre cada dificuldade que acontecer. Então, assim, levei um pé na bunda. Qual é o lado bom disso? Puxa, é melhor que a pessoa tenha terminado comigo do que me arrastado num relacionamento que a pessoa não estava envolvida e eu estava. Então, foi um livramento, não foi uma perda. E aí, coletar esses dados internos. Como é que eu me sinto em relação a isso? Como é que eu me sinto tomando uma atitude diferente? E coletar os dados externos. Como as pessoas reagem quando eu atuo diferente. Então, se eu tenho dificuldade em dizer não, então eu vou dizer não para as pessoas. Olha, agora não dá, agora eu estou muito ocupada, podemos marcar depois, posso te indicar outra pessoa para te ajudar. Começo a testar dizer não para as pessoas. E aí eu vejo como eu me sinto dizendo não para as pessoas. Como os outros reagem quando eu digo não. E aí eu valido ou invalido pressupostos. Por exemplo, um pressuposto que as pessoas que têm dificuldade em dizer não têm é de que se eu disser não, as pessoas não vão gostar de mim, elas vão deixar de ser minhas amigas, elas vão ficar chateadas comigo, vão achar que eu não me importo com elas. Então vamos fazer o seguinte, vamos testar? Vamos pegar um dia e dizer não para aquilo que eu quero dizer não. E vamos ver como é que as pessoas reagem. Talvez você descubra que elas reajam muito bem. E elas, ok, eu respeito, tudo bem, obrigado pela indicação. Em outro momento a gente conversa, então. E aí você veja que aquele monstro que você colocou na sua cabeça nem era tão grande assim. Que aquela preocupação enorme de não ser aceita, acolhida e pertencer ao coração daquela pessoa, aquilo nem era tão legítimo assim. Aquilo estava mais na sua cabeça do que na realidade. Talvez você se sinta
resulta um pouco desconfortável, porque a gente também se prende na sensação de utilidade, né? Mas aí você consegue, a partir desse reconhecimento desses hábitos, conseguir criar estratégias para romper com eles. E lembrar que o cérebro sempre quer economizar energia. O sistema neurológico da gente, ele é projetado para a gente fazer mais do mesmo, para viver no piloto automático. Se eu não paro para pensar, eu faço as coisas automaticamente, não faço? Eu vou lá e coloco, eu cozinho, eu não penso para dirigir. E aí, por que as pessoas têm muitos acidentes de carro quando estão mexendo no celular? Porque ela faz no piloto automático e ela para de prestar atenção e ela acha que aquilo dá conta. Então, viver no piloto automático é algo que o nosso cérebro quer que a gente faça para a gente economizar energia. Se a gente vivesse o tempo todo saindo da zona de conforto, rompendo limites, desafiando barreiras, a gente teria um AVC. Então, é a inteligência do cérebro também colocar a gente na zona de conforto e manter a gente economizando dessa energia. Só que a gente tem que criar essas estratégias para entender, estou tempo demais neste lugar. Esta zona de conforto não está mais confortável. Eu quero encontrar um outro lugar mais confortável, porque aqui já não está dando. Aqui eu não me sinto valorizada, reconhecida, aqui eu não estou crescendo, não me sinto desafiada. Então, talvez, neste momento, aquela zona de conforto já não te sirva mais. Né? A Beatriz está falando que você não está satisfeita, precisa tomar rédea da sua vida e fazer melhores escolhas. Por algum tempo você vai reduzir os seus ganhos financeiros, mas a satisfação de liberdade não tem preço, tem qualidade de vida. Talvez não, talvez isso seja um pressuposto, né? Que abrir mão daquele emprego certo seja abrir mão da estabilidade financeira. E eu tive um caso recentemente de uma mulher que abriu mão de um cargo público, né, concursada, e empreendeu. E no primeiro mês ela fez 3 vezes mais o salário que ela fazia como concursada. Então tem aí vários pressupostos, né? Que empreender eu vou ganhar menos, ou que vai demorar, ou que vai ser isso, vai ser aquilo, e tem coisas que a gente só vai saber vivendo. Então, eu vou falar de algumas crenças que impedem o nosso crescimento, que tem a ver com isso. A primeira é de que a ambição é ruim, que ser uma pessoa ambiciosa é ser uma pessoa egoísta, indigna de confiança, que vai puxar o tapete do outro para conseguir o que quer a qualquer custo. A gente confunde a ambição com ganância. Ganância, sim, é querer aquilo a qualquer custo, passar por cima de quem quer que seja. Mas ambição é positiva. A gente tem que ambicionar coisas melhores. Se os nossos pais não tivessem ambicionado coisas melhores, talvez nós não estivéssemos aqui reunidas numa plataforma digital, online, tendo um conteúdo de desenvolvimento pessoal. A gente não tivesse apta a isso. A gente não estaria aqui se nós não fôssemos ambiciosas, se nós não quiséssemos crescer e conquistar coisas melhores para a nossa vida. Então, a ambição não é uma coisa ruim necessariamente. Outra crença é que pessoas boas não decepcionam os outros. Aí a gente fica presa no papel da boazinha. Aí a boazinha, ela não fala não, a boazinha, ela não cria conflito, a boazinha não incomoda. E aí a gente não consegue separar os nossos próprios interesses das expectativas dos outros. Aí eu trabalho naquela coisa que a minha família acha que é melhor para mim, e passam-se 10 anos, eu falo, o que eu estou fazendo aqui? Mas eu escolhi aquilo pela expectativa de outras pessoas. Aí eu me relaciono com as pessoas que os outros acham melhores para mim, eu não penso o que eu quero para mim. E eu vou criando valores a partir daquilo que os outros dizem para mim que é o melhor. E chega um momento que eu olho para mim mesma e sou uma desconhecida, eu não sei nada sobre mim, não sei o que eu quero, não sei o que eu... Muitas mulheres que às vezes abrem mão, né, da carreira para cuidar dos filhos, quando os filhos crescem, se veem nesse lugar. Porque elas se focaram tanto no desenvolvimento, no crescimento dos filhos, que quando ela tem o seu sucesso, os filhos realmente crescem, se desenvolvem, não precisam mais dela, e isso é um fator de sucesso, ela se desencontrou de si própria. E outra crença também é que eu tenho que ser exemplar, que eu não posso falhar, e eu avalio as decisões pessoais que eu tenho a partir do que os outros vão falar. Então, eu não posso abandonar esse trabalho porque as pessoas vão achar que eu fiquei louca, porque era um trabalho muito bom, com boa remuneração. Eu não posso abandonar esse casamento porque vão dizer que eu sou louca, porque isso aí... Sempre essa coisa de colocar a mulher no papel de louca, né? Quando ela ouve o próprio coração, segue os próprios instintos, vai atrás daquilo que ela quer. E aí eu fico nessa posição de ter que ser perfeita, ter que ser exemplar, e não poder ser autêntica, legítima e viver a vida plenamente como eu quero, porque eu começo a acreditar que o meu autêntico não é digno de amor, de valorização, de reconhecimento. E alguns hábitos que impedem as pessoas de alcançarem seus objetivos. Vamos lá. O primeiro é julgar, é aquela necessidade de impor os seus padrões, dizer que
tem que ser desse jeito ou daquele, e aí espera que os outros ajam de acordo com as suas expectativas. Então, o meu jeito é o jeito certo, tem que fazer assim, não fazer assado. Outros são qualificadores negativos. Você começa uma ideia, mas isso não vai dar certo, mas e se não sei o quê, mas talvez aconteça tal coisa, sempre colocando algo negativo, antes mesmo de explorar aquela possibilidade. Eu nem tento e já estou colocando 1 milhão de defeitos. E outro problema é dar desculpas, que é não assumir a responsabilidade sobre as suas ações. Mas eu não posso, mais a pandemia, mais a crise, mais a dificuldade, mais a família, mais isso, mais aquilo. E eu não estou dizendo que é fácil, tá, gente? Não estou falando que tem essa fórmula, que é só você querer. O mundo é difícil, é mais difícil para as mulheres, é mais difícil para as mulheres negras, é mais difícil para as mulheres negras transexuais, tem níveis de dificuldade. E o mundo não vai facilitar, porque a gente está no lugar de dificuldade. O que eu estou falando aqui é para a gente conseguir pegar essa chave e abrir essas algemas e se libertar, e não ficar presa nesse lugar de dificuldade, porque às vezes não, né? Vamos dizer a real, o príncipe encantado no cavalo branco, ele não vem, minhas amigas. Infelizmente, ele não vem. O resgate da torre, ele não vem. É a gente que tem que pegar o cavalo e subir, montar e fazer o que tem que ser feito para conseguir realizar aquilo que a gente quer. Ninguém vai acordar todos os dias para lutar pelos seus sonhos, só você mesma, né? Então, vamos falar aqui de comportamentos que mantêm as mulheres estagnadas. O primeiro é esse, né? Relutar em reivindicar suas conquistas. As mulheres trabalham mais, se esforçam mais, só que elas evitam levar crédito para não parecer arrogante. Então, eu fui lá, eu fiz o projeto, eu que realizei, mas eu falo, nós fizemos, nós realizamos, nem foi tudo isso, aquela humildade, né? Eu não posso chegar e falar, então, eu impactei 2.000 mulheres, eu fiz tal coisa, o meu projeto deu um impacto de tantos % a mais na empresa, eu consegui realizar esse tipo de coisa, eu me elegi na primeira eleição. Nossa, elas vão achar que ela está se achando, que ela é metida, que ela está sendo, né, exibida, arrogante e tudo mais. E aí a gente não reivindica as nossas conquistas. E quando a gente não reivindica as nossas conquistas, o que acontece? A gente não é reconhecida. E aí, outro comportamento que mantém as mulheres estagnadas é contar com o reconhecimento dos outros. Eu serei descoberta. Então, eu estou lá fazendo o meu trabalho no meu cubículo e meu chefe vai perceber que eu sou incrível e vai me oferecer uma promoção. As mulheres têm esse padrão de comportamento de esperar que os outros notem e recompensem as suas contribuições. O Márcio, que deve ser uma mulher, né, na conta de um homem, está falando que é a única mulher há 30 anos no ramo de corretagem de café. Que o mercado é difícil para a mulher, que é um mercado machista. A Vanessa está falando que ela, beijinho no ombro, que ela se recompensa. Então, contar com o reconhecimento dos outros é você estar num trabalho e não fazer um relatório gerencial dizendo aquilo que você deu de resultado. É você não pedir uma promoção com base naquilo que você realizou. É você esperar que as pessoas reconheçam o que você fez. Eu faço isso nas mínimas coisas. Eu faço o almoço que eu me dediquei, que ficou gostoso e tudo mais. Eu falo, e aí, minha gente? Não vão falar nada? Eu cobro elogios da minha família. Por quê? Porque eles têm que aprender a reconhecer o trabalho que eu empenhei, mesmo que nas pequenas coisas da casa. É importante, porque isso motiva a gente. Drena, é brutal viver todos os dias dando o nosso melhor, fazendo o melhor que a gente pode e não sendo reconhecida. Acontece que, às vezes, a gente tem que pedir esse reconhecimento, sim, porque os homens pedem o tempo todo. Eles lavam um copo e não ficam pedindo reconhecimento, não estão pedindo um biscoito lá, né? Eu fiz a comida, olha, eu lavei a louça, olha, eu fiz... Coisas que a gente faz todos os dias. Eles pedem reconhecimento. E aí, eles estão errados? Não, a gente que deveria pedir também e não pede, fica esperando ser descoberta. A gente adota posições muito passivas na vida em relação à nossa própria carreira, às nossas realizações. Outro comportamento é supervalorizar o conhecimento. Então, eu tenho que ser especialista em tudo que eu vou fazer. Agora é digital, então eu tenho que estudar tudo sobre marketing digital e ser uma expert em marketing digital antes de eu começar a fazer minhas postagens no Instagram. Eu vou aqui começar a fazer eventos online, eu preciso estudar tudo antes de fazer um evento. Tem coisas que a gente vai aprender na tentativa e erro, não tem bola de cristal. E a gente investe muito tempo dominando cada detalhe, ao invés de dominar na ação, chegar e fazer, né? O antes feito do que perfeito. Ações que ajudam a gente a avançar.
E outro problema do supervalorizar o conhecimento é que a gente fica tão boa, mas tão boa, mas tão boa, que a gente se torna insubstituível. E quando eu sou insubstituível, essa é uma grande armadilha de estagnação para as mulheres. Aí eu reclamo que eu não tenho novas oportunidades, mas é porque eu sou tão boa que ninguém consegue ocupar o meu lugar. Eu reclamo que ninguém me ajuda em casa, nos afazeres domésticos, mas só eu consigo tirar aquela mancha da roupa. Ninguém faz tão bem quanto eu. Então, eu não consigo confiar e delegar aquela função de lavar a roupa, porque ninguém vai saber tirar as manchas como eu. Então, daí, das duas, uma. Ou eu abro mão das roupas sem mancha, e eu aceito que as roupas vão vir manchadas, ou eu aceito que existe uma curva de aprendizado, que eu lavo roupa há 30 anos, e aquela pessoa, meu filho, meu marido, não tem esse tempo todo, e é o tempo que leva à excelência. Nós não temos no nosso DNA um chip que diz assim, geneticamente as mulheres lavam roupa melhor que os homens. Nós simplesmente fazemos isso há mais tempo, e porque praticamos mais, ficamos melhores nisso. Então, nós temos que adotar essa curva de aprendizado e entender que eles vão levar um tempo até eles aprenderem a fazer isso. E aí está a nossa líder interior, que vai ter que treinar, capacitar, acompanhar e tudo mais. Então, delegar é difícil, gente. É difícil porque é fato. O outro fazendo não vai ser tão bom quanto você, porque o outro não tem a mesma experiência que você, ele precisa de um tempo para chegar lá. E a gente trata homens como se fossem seres incapazes, inúteis, imbecis. A gente reclama, mas a gente coloca eles nesses lugares. Ai, mas você não consegue lavar direito isso, o copo está todo engordurado, isso aqui está cheirando a ovo. Mas então a gente o tempo todo está dizendo que ele não é capaz. Para que ele vai se esforçar, então, se a gente não acha que ele não é capaz, que ele é inútil? É uma armadilha que nós mesmas construímos. Pô, você tem um homem forte, capaz e tudo mais, você tem toda a capacidade. Meu marido, quando a gente foi se casar, ele perguntou assim, o que você quer de presente de casamento? Eu disse, eu quero nunca mais ter que lavar louça na minha vida. E ele falou, tô feito, né? Não vou gastar, achei que ela ia me pedir algum presente caro, uma joia, um presente de casamento, né? Uma joia, alguma coisa. Feito, nunca mais você precisa lavar louça na sua vida. Vou lavar. Comprou uma máquina de lavar louça. E aí, minhas amigas, não deu certo assim nem 6 meses. Obviamente que a louça não foi lavada. Mas por quê? Porque eu queria que a louça fosse lavada no momento que eu queria que ela fosse lavada. Então, cozinhou, lavou. E às vezes ele queria que a comida estivesse pronta, almoçou, dá um cochilo e depois ele vai para a louça. E aí, às vezes, ele lavava o copo e ficava engordurado. Eu olhava, gente, só que eu não caí nessa armadilha. O que eu fiz? Ele falava, porque a desculpa perfeita é a seguinte, mas não adianta eu fazer porque você reclama de tudo que eu faço. O que eu respondo para ele é o seguinte, eu acredito que você é um cara capaz. Você é um cara estudado, pós-graduado, forte, inteligente. Você é capaz de fazer tantas coisas. Imagina se um copo engordurado vai ser um desafio. Eu tenho certeza que quanto mais você lavar copos, melhor você vai ficar nisso. E um dia você vai lavar melhor do que eu, inclusive. Então, continua, faz de novo e eu vou continuar te cobrando. Eu só te cobro porque eu sei que você pode fazer melhor. Olha a diferença. Isso é liderança. É você capacitar as pessoas e não derrubar as pessoas. Quantas vezes a gente derruba as pessoas para a gente se posicionar naquele lugar de mulher insubstituível? A mulher que faz tão bem que ninguém faz tão bem quanto ela. A gente não precisa disso, nós somos boas em outras coisas. Nós podemos deixar as pessoas fazerem e se desenvolverem e cozinharem melhor que a gente e limparem melhor que a gente, e nós vamos ter outros talentos também que serão apreciados. Outro comportamento que mantém as mulheres estagnadas é construir e não usufruir dos relacionamentos. A gente faz amizade na porta do banheiro. Nunca vi uma mulher, ela está em necessidade, está naquela fase do mês, a gente empresta, não dá o absorvente, mesmo que a gente tenha um só na bolsa, a gente dá para aquela mulher que a gente nem conhece, a gente troca dica de batom, o shampoo que usa no cabelo, fala quanto foi, onde compra. Nós somos muito boas em fazer relacionamento, mas não somos boas em usufruir dos relacionamentos. A gente tem medo de pedir favor e ser vista como interesseira, dificuldade em desenvolver parceria focada em ganha-ganha, em negócio. A gente acha que tem que ser amiga de todo mundo, que eu não posso ter simplesmente parceiras de negócio, parceiras de trabalho. Aqui nós estamos nos conhecendo porque nós temos interesses em comum para desenvolvimento de negócios, nós não precisamos frequentar a casa uma da outra. E aí, às vezes, a gente tem algum problema de relacionamento com uma pessoa e não consegue fazer negócio com ela, não consegue trabalhar com ela. Nós ajudamos, mas temos muita dificuldade em pedir ajuda, que é dar e nunca receber nada em troca.
Então, esse comportamento é muito nocivo. Os homens, eles têm muito... no DNA cultural, né, deles, de usufruírem dos relacionamentos. Eles pedem favores, eles se protegem, eles se acolhem. Independente é a tal da fraternidade, que a gente tanto investe em falar em sororidade. É poder contar com o outro. E esse contar com o outro pode ser um contar sem necessariamente precisar ser melhor amiga. Conto com a sua indicação, e aí eu te indico, e aí todo mundo cresce junto, tá? Algumas formas para a gente usufruir dos relacionamentos. A primeira coisa é reciprocidade. Criar relações de ganha-ganha. Então tá, eu vou pedir um favor, eu vou pedir uma parceria, eu vou pedir para alguém me indicar e tudo mais, o que eu vou oferecer em troca? Outro princípio é ter metas táticas e estratégicas. Eu saber o que eu quero daquele relacionamento de imediato e o que eu quero no longo prazo. E conseguir identificar quem eu preciso conhecer para atingir esse objetivo. Eu quero entrar na carreira política. Quem eu preciso conhecer? Com quem eu preciso me relacionar para que isso seja um objetivo de longo prazo, considerando que isso é algo que leva um tempo para acontecer? Eu quero abrir o meu próprio negócio. Quem eu preciso conhecer? Quem eu conheço que tem um próprio negócio bem sucedido? Como eu posso me conectar com ela para aprender algo com ela? Outra coisa é ser intencional, é saber o que você quer daquela relação. Isso não é ser interesseiro, é ser intencional. E a gente não está falando de saber o que você quer e não contar para outra, é ser aberta, transparente, assertiva, dizer o que você espera do outro e o que você pode oferecer. E separar recompensas pessoais e subjetivas daquelas concretas e mensuráveis. A gente gosta da pessoa e constrói a amizade como um bônus, não como um objetivo principal. Então, se eu quero começar a empreender e eu estou buscando uma referência na minha cidade, na minha região de empreendedora, eu não preciso necessariamente ser amiga dela. Eu posso dizer, olha, estou começando nesse negócio, estou buscando referências, gostaria de conversar com você, de apresentar o meu negócio, ver se eu posso vender no seu ponto de venda. Conseguir entender que a gente não precisa ser amiga de todo mundo. A gente pode fazer negócio, sim. Os americanos são muito pragmáticos nesse sentido. Eles trabalham networking, rede de relacionamento, como negócio, é parte do negócio. E nós, brasileiros, ignoramos muito. A gente não tem nem tradução para a palavra networking. Networking, em inglês, net é rede e work é trabalho. Então, é trabalhar as suas redes de relacionamento. A gente não tem essa tradução. Relacionamento, para a gente, é uma coisa afetiva, emocional. Relacionamento é amizade, é amor, é carinho. A gente não pensa em relacionamento como negócio. E precisa ser também. Tá? E eu quero fazer um convite para vocês para a gente criar aqui um momento de networking, né? Que não se perca aqui no bate-papo, porque quando a gente fecha a reunião, perde-se. Então, para isso ficar fixo em algum lugar. O pessoal da equipe da deputada criou esse perfil Mais por Elas. Eu quero que vocês entrem lá no Instagram, sigam esse perfil Mais por Elas, vão nessa publicação, que é da divulgação deste evento, e se apresentem lá. Falem o que vocês fazem, os objetivos de vocês, apresentem seus negócios, seus trabalhos, coloquem seus Instagrams para as pessoas seguirem. Vamos fomentar o networking da gente a partir de agora. Porque vocês lembram? Não adianta eu saber, eu preciso colocar o meu saber em prática. Conhecimento sem ação não tem valor. Então, não adianta eu ser aquele poço de conhecimento, sair daqui com 1000 informações, 1000 coisas e não fiz nada com isso. Então, esse é um exercício, esse é um convite para você sair daqui com uma ação afirmativa em prol do seu desenvolvimento. Vamos fazer networking hoje, vamos começar a usar esse conteúdo na prática de alguma forma hoje mesmo. Então, entrem lá no perfil, coloquem todas neste post aqui do evento, para que uma consiga ver o da outra e se seguir e se conhecer, para que realmente tenha feito o networking, tá bom? Bom, avançando aqui. Peraí. Travou? Não, agora vai. Outros comportamentos, né? A armadilha da perfeição. Eu só faço se tiver perfeito. Eu quero ter um site, eu quero ter o melhor site do mundo. Eu vou postar uma foto, tem que ser a foto perfeita. Eu quero conversar com fulano, eu tenho que saber exatamente tudo que eu vou falar.
Então, isso gera estresse em você, gera estresse nas pessoas à sua volta, porque cria expectativas insustentáveis. Eu quero que a louça seja lavada na hora que eu quero, do jeito que eu quero, no padrão que eu quero, tudo perfeito, senão não vale de nada, senão foi uma porcaria, senão só eu consigo, só eu posso, ninguém me ajuda nessa casa, eu. Né? Porque a gente começa a criar expectativas irreais para os outros. A gente se apega a detalhes e esquece, se distrai do cenário geral, do objetivo geral. Gasta muito tempo, muita energia naquilo que não te leva a lugar nenhum. Cria uma mentalidade negativa que só foca no que dá errado, naquilo que não está bom ainda. E vive frustrada e decepcionada porque as pessoas ao seu redor não são perfeitas e elas vão falhar com você. E elas não vão ser tão boas. Elas vão chegar atrasadas, elas vão falhar, elas vão fazer um negócio torto, mal feito, e você vai ficar frustrado e gastando energia com aquilo. Então, está impedindo o crescimento do outro, impedindo o próprio desenvolvimento. Não é à toa que tem imagem aqui de uma bola de ferro, porque isso mantém a gente presa mesmo, sem sair do lugar. Outro comportamento é necessidade de agradar os outros, né? A boazinha ataca novamente. Então, não sabe dizer não, e quem não sabe dizer não atrai um monte de gente tóxica, sugador de energia, gente folgada, gente só quer pedir e não dá nada em troca, que não contribui com o nosso crescimento, com o nosso desenvolvimento. Isso afeta a nossa habilidade de tomar decisões, porque eu fico pensando o que o outro vai pensar, ou como eu vou agradar fulano ou ciclano, e aí eu me coloco em situações impossíveis, porque cada um quer uma coisa de mim, cada um tem uma perspectiva do que é o melhor. Compromete agir com autoridade quando necessário, porque aí eu não quero criar conflito, eu quero agradar, e aí eu preciso, às vezes, estabelecer limites e me impor e dizer isso aqui eu quero, isso aqui eu não gosto, e não consigo, porque eu tenho que ser muito boazinha. É facilmente influenciável. Então, um falou aqui, eu acolho aquilo, o outro falou ali, eu acolho aquilo. O que acontece? Eu acabo com a minha credibilidade, eu me torno uma pessoa não confiável. Por quê? Porque qualquer um que dá um argumento melhor, eu mudo de opinião, eu não me posiciono, porque eu quero agradar todo mundo e acabo não agradando ninguém. E também é uma distração do seu propósito e desperdício de tempo e de talento. Eu fico focada naquilo que o outro quer, ao invés de focada naquilo que eu preciso, que eu quero, que vai me levar para onde eu quero, tá? Se fosse um bingo aqui, quem será que marcou mais ponto, hein? Nesses comportamentos. Vocês estão marcando muitos pontos? Estão se identificando com esses comportamentos? Outro comportamento é se minimizar, né? Aquela postura encolhida, evita ocupar espaço, chega no evento, vai para o cantinho, tenta achar alguém conhecido e fica com aquela pessoa o tempo todo, não projeta a fala, ao invés de falar eu fiz, eu realizei, fala nós, minimiza as próprias conquistas. Palavras e ações que minimizam a sua presença, a sua contribuição, demonstram que você é insegura, demonstram que você não merece ocupar aquele espaço. Olha um exemplo clássico. A gente está falando aqui de comunicação não verbal, tá? Vocês já sentaram no ônibus, em algum lugar, e aí sentou um homem do seu lado, e ele sentou com a perna cruzada assim, ocupando o seu espaço? E as mulheres, elas são criadas para se minimizarem, para ocuparem pouco espaço. Olha como isso é significativo em todo o dia das nossas vidas. Olha porque nós temos 70 mulheres na Câmara e 500 homens. Por quê? Porque nós fomos criadas para rir baixinho, sentar de perninha fechada. E eles chegam, eles ocupam espaço. Eles ocupam o espaço físico, eles ocupam os espaços simbólicos, os espaços de poder, os espaços nas empresas. Eles chegam e chegam. E nós fomos criadas que mulher não pode ocupar espaço, porque é exibida, é aparecida, e isso é uma coisa ruim. Então, é muito interessante, né, para quem está no espaço de poder, ocupando, que a gente continue se minimizando. Ou seja, se a gente não começar a ocupar o espaço, chegar com uma postura aberta, projetar a voz, olhar olho no olho, se sentir pertencente, merecedora de ocupar aquele espaço, a gente não vai conseguir, porque ninguém vai dar esse espaço para a gente. Se eu não chegar e abrir a perna também e ocupar o meu espaço na cadeira, o outro não vai encolher. Se eu não colocar o meu braço na poltrona, o outro não vai recolher o braço dele. Eu vou ficar cada vez mais oprimida. Então, essa coisa do limite é o limite que a gente dá.
Claro, com respeito ao limite do outro, e isso eu acho que a gente tem, tá? Eu não acho que a gente vai perder a noção de ocupar o espaço. Até porque, quando nós ocupamos espaços, nós sempre acolhemos e trazemos outras pessoas para ocuparem esses espaços. A deputada ocupou um espaço na Câmara e agora ela está usando isso para trazer outras mulheres para espaços de desenvolvimento, de prosperidade, de poder, de tudo mais, de liderança. Então, a gente merece ocupar, a gente deve isso a nós mesmas, aos nossos filhos, filhas, às nossas famílias, à nossa comunidade. Tá? Deixa eu compartilhar aqui de novo. Outro comportamento também que mantém as mulheres estagnadas é não reconhecer possíveis excessos. Então, lembra que a gente falou assim da coisa de dizer que relacionamento tem que ser amizade e tudo mais? Às vezes, a gente cria intimidade demais com uma situação que não é íntima. Compartilha informação demais, fala demais da gente, coisas que não eram necessárias, ou fala sobre os outros. Às vezes, o que você sente, você está irritada, nervosa, tensa, o que você sente não é errado, não é o problema, mas às vezes quando você está sentindo algo muito forte, uma emoção muito forte, e você se expressa de uma maneira que não seja adequada, aquela que te capacita, aquela que é boa para a sua marca pessoal, isso acaba gerando distorções, e aí reforçando aqueles estigmas, da mulher furiosa, da mulher raivosa, da mulher histérica, da mulher isso, aquilo. Nós temos o direito de sentir emoções e nós temos também que saber dominar as nossas emoções, não é controlar, segurar, é dominar, é saber como comunicar. Olha, eu estou frustrada com essa situação, eu não acho que essa situação seja justa, eu acho que eu fui invalidada aqui, aqui, aqui. E a gente não consegue elaborar isso tudo e acaba reagindo da pior forma possível, e aí acaba sendo desqualificada. E isso impede que a gente avance, cresça. E não quer dizer que a gente precise simular comportamentos masculinos, porque às vezes os homens são extremamente agressivos, e a gente não precisa ser agressiva, até porque a gente não recebe o mesmo tratamento sendo agressiva do que eles recebem. O homem é agressivo, ele é forte, ele é poderoso, ele tudo mais. A mulher não, Então, a gente tem que saber muito como se expressar, como se comunicar, desenvolver esse tipo de habilidade, que são habilidades. A gente tem aquilo que é conhecimento, que eu adquiro estudando, habilidade que eu adquiro treinando, e ação, que é realmente fazer aquilo, adotar aquilo no meu dia a dia, para que eu consiga transformar os meus hábitos e gerar resultados. Às vezes as mulheres perdem muito a objetividade com excesso de explicação, excesso de exemplo, conta muita história para chegar num lugar, e aí a gente perde a credibilidade também, porque as pessoas perdem o interesse em ouvir. Revelações desnecessárias, fora de contexto. Muitas reuniões que eu participo, estamos ali com uma pauta, com tempo contado, e aí a outra quer compartilhar a experiência dela naquilo, o que é legítimo, mas às vezes não cabe naquela situação, porque tem 50, se as 50 quiserem contar da própria experiência, não vai dar. Então, selecionar muito bem aquela contribuição que você vai dar, vai fazer a diferença naquele momento, naquele grupo, porque senão você começa a não ser levado a sério e perder a credibilidade também. Lá vai ela contar uma história toda, quase acabando aqui os comportamentos, é apegar-se ao passado. A gente está num momento tão difícil do mundo que a gente está olhando para o passado como se fosse incrível, e nem era tudo isso, Vamos combinar. Muitas empresas estão falando, a pandemia, e nem estavam tão bem assim antes da pandemia, já estavam em crise, mas parece que a pandemia foi o caos de tudo deu errado depois da pandemia, e não é bem assim. Então, quando a gente se apega muito ao passado, a gente fica revivendo experiências infelizes, remoendo erros, eu devia ter feito isso, eu devia ter... Fica aquele chicote, se punindo, dizendo tudo que você deveria ter feito não fez. Isso faz você se sentir pior, interfere na sua capacidade de resolver problemas, porque você fica tão apegada no que deu errado, ao invés de olhar como é que eu aprendo algo com isso e avanço e erro melhor da próxima vez, porque o erro é inevitável, a gente vai errar. Então, aceita aquilo que você não pode mudar e foca em desenvolver aquilo que você pode. O que eu não posso mudar? O outro. Então, o outro é daquele jeito, eu não posso mudar o outro. Eu posso mudar a forma como eu me relaciono com o outro. Eu não posso mudar a pandemia. Não depende de mim se tem vacina, se não tem vacina. O que eu posso mudar? Eu posso mudar a minha postura. Eu vou ficar em casa, se eu puder ficar em casa, eu vou usar máscara, eu vou evitar aglomeração, eu vou me higienizar, eu vou fazer o que eu puder, estiver ao meu alcance, para que eu possa mudar aquela realidade para mim, ou minimizar o impacto daquilo.
considerando que o todo eu não posso mudar, né? E o último comportamento que mantém as mulheres estagnadas, e esse aqui a gente adora dizer que é o nosso ponto forte, né? Ser multitarefa. A gente é tão multitarefa, a gente abre tanta janelinha que a gente não termina nada. Começa e não termina. Muita iniciativa, pouca acabativa. E aí é um monte de distração inútil. O que eu dou de treinamento, de curso, de palestra sobre gestão do tempo e produtividade para mulheres, vocês não têm noção. Por quê? Porque as mulheres têm muita dificuldade em focar, em não se distrair, em priorizar atividades, porque qualquer interrupção se torna uma prioridade. E aí a gente vira bombeira, tá sempre apagando incêndio, sempre surge alguma coisa, aí eu nunca tenho tempo. Eu nunca tenho tempo porque sempre vai aparecer alguma coisa mesmo. Né? Então a gente tem que praticar a presença real, verdadeira, para não ficar se dispersando e perdendo foco. E aí eu quero arrematar aqui com 4 tipos de poder que a gente precisa para prosperar na vida. O primeiro é o poder da expertise, é entender aquilo que você faz. Então, vou lá, vou vender suco, eu entendo de suco, eu sei quanto tempo ele aguenta fora da geladeira, eu sei qual a vitamina que ele tem, eu sei o melhor jeito de tomar, melhor hora, as propriedades, os princípios, eu sei tudo de suco. Né? O outro é o poder das conexões, é conhecer pessoas e construir relacionamentos que te ajudem a avançar, usufruir de relacionamentos, ser intencional nos relacionamentos. Então, eu entendo tudo de suco e eu conheço pessoas que podem me ajudar a vender suco. O outro é o poder do carisma da autoridade, é aquela credibilidade que você passa para as pessoas através da sua presença forte, da sua marca pessoal, do modo que você fala, que inspira a lealdade, inspira a confiança, que te diferencia das outras pessoas, que faz as pessoas acreditarem. Não, se ela está vendendo suco, ela entende de suco, ela mostra que ela entende de suco, então eu confio que o suco dela é bom mesmo. Né? E o poder da posição. O poder da posição é ocupar o espaço de tomada de decisão. Então, eu sou a dona da minha empresa de suco. Eu escolho para quem eu vendo, eu escolho quanto eu vendo, eu escolho que suco eu faço. E se você não tem este poder da posição, se você não está no cargo de liderança e tudo mais, persiga esse espaço na sua comunidade, na sua família, no seu trabalho, persiga espaços de poder, né? Porque é isso que faz a gente prosperar. Porque quando eu não estou num espaço de poder de posição, eu dependo dos outros fazerem eu avançar. Eu não estou no comando, no protagonismo. Então, eu preciso realmente investir neste tipo de posição. E poder é potencial de influência. Você tem que buscar o equilíbrio entre os 4 poderes. Não adianta ter uma posição, eu sou chefe, eu sou líder de um negócio, só que eu não tenho conexões, as pessoas não gostam de mim. Eu não vou conseguir vender, eu não vou conseguir ter sucesso, eu não vou conseguir reter equipe. Não adianta eu ter um super carisma, super autoridade e não entender daquilo que eu faço, porque eu vou fazer mal feito. Não adianta eu entender tudo daquilo e eu não ter carisma, autoridade, porque aí eu vou ser aquela pessoa super técnica e que ninguém dá uma chance, e aí o marqueteiro toma o meu lugar. Então, a gente tem que ter equilíbrio entre esses 4 poderes, não é ter um ou outro. Então, olhem para esses 4 e reflitam. Qual desses poderes eu preciso desenvolver? Eu preciso melhorar para eu conseguir realizar as coisas que eu quero, para eu conseguir alcançar o meu topo, tá? E algumas dicas para você mudar os hábitos que te impedem de chegar ao topo. O primeiro é começar com uma coisa. No começo do ano, a gente vem com 1000 projetos, né? Eu quero emagrecer, eu quero aprender inglês, eu quero começar um curso de não sei o quê, eu quero ganhar mais dinheiro, eu quero 1000 coisas. E 50% das pessoas, na segunda semana de janeiro, já abandonou essas metas. Porque a gente cria tanta meta que a gente não consegue focar em nada. Então, olha de novo a multitarefa aí, né? Atacando a gente e agindo contra. Então, começa com uma coisa. Eu gosto de trabalhar o conceito de alavancagem, que é assim, qual é uma coisa que se eu fizer e eu focar naquilo, vai melhorar todo o resto? Puxa, Carol, se eu focar em desenvolver relacionamentos melhores, isso vai me ajudar no resto, por quê? Porque aí eu vou ter pessoas que entendem daquilo que eu quero fazer e elas vão me ajudar, porque eu vou ter uma rede de apoio, porque eu vou ter mais clientes, porque eu vou me sentir mais valorizada. Então, eu preciso focar na minha rede de relacionamento, é isso que eu preciso. Então, escolha o que é uma coisa que você pode fazer que pode melhorar todo o resto, porque mudanças sustentáveis exigem esse foco. Né? Outra coisa é pedir ajuda. Mulheres têm muita dificuldade em pedir ajuda. E a gente fala assim, eu não tenho para quem pedir ajuda, eu sou sozinha. Essa é a maior mentira que a gente conta para a gente mesma. Rede a gente cria.
Talvez você seja uma pessoa sozinha na sua cidade, sua família mora longe. Vamos fazer amigos, vamos fazer amigas. Às vezes você não tem uma família que te apoia, mas a gente tem famílias que são escolhidas, que são os nossos amigos. E a gente pode ser apoio. Quantas mulheres, mães de filhos, mães solos, né, de filhos pequenos, falam, não tenho apoio. Mas tem outras mulheres, mães solos também de filhos pequenos, que também não têm apoio, e vocês podem ser apoio umas das outras. Só que rede se constrói, isso não vem de bandeja, isso não vem no nosso colo. A gente tem que trabalhar para que elas aconteçam, né? Então, aumenta a sua chance de sucesso e fortalece os seus relacionamentos. Você vai se sentir útil, ajudando e sendo apoio para alguém, e essa pessoa vai se sentir sendo apoio para você também. Larga o chicote, esquece aquilo que você fez errado, aquilo que você vai fazer errado, porque você vai falhar. A gente não vai ser perfeito o tempo todo. É muito importante a gente abraçar, acolher o erro, acolher a imperfeição. A gente tem que ter o direito de ser imperfeita. É muito difícil a gente mudar um comportamento que a gente carrega a vida inteira. Se a vida inteira eu digo sim para tudo, vai ser difícil eu começar a dizer não. Então, em alguns momentos eu vou escorregar e tá tudo bem. É igual dieta, você enfia a pé na jaca, o que você faz? Você começa de novo no dia seguinte e tá tudo bem. Você não vai ser perfeito o tempo todo, tá? E faça a lista do não fazer. Eu adoro essa lista do não fazer. Existe 1 milhão de coisas na nossa vida que são elimináveis. Quais são as coisas que você tem que eliminar ou delegar da sua vida? Eu, por exemplo, eliminei passar roupa. Passar roupa é uma coisa que não faz mais sentido na minha vida. Por quê? Eu já compro roupas que não amassem, então eu já compro desse jeito pensando nisso, porque isso me toma um tempo enorme e não agrega nos meus objetivos, isso não me ajuda a vencer na vida, passar roupa. Eu parei de fazer essas coisinhas que às vezes só tomam o nosso tempo e a gente acha que tem que fazer, porque foi ensinado que tem que fazer daquela forma. Outras coisas eu deleguei e não ficam bem feitas, tá? Não pensem que ficou perfeito, que é uma super gestão, que tá tudo maravilhoso, que eu deleguei que meu filho de 13 anos passe pano na casa e a casa está um brinco. Não está, tá? Mas eu preciso capacitá-lo para ser uma pessoa independente, que não dependa da outra para viver num lugar limpo, para se alimentar, para viver num lugar organizado, né? E bonito e tudo mais. Então, lista as coisas que você não vai mais fazer ou que você vai pedir para outra pessoa te ajudar, tá? E outra coisa é pedir feed forward. O pessoal fala de feedback. Feedback é quando você pede para alguém avaliar uma situação, etc., dizer se aquilo foi bom ou não foi bom. O feed forward é um conselho futuro, né? Então, sugestão, como você pode melhorar aquele comportamento? Então, eu tenho dificuldade em falar não. Então, eu vou chegar lá na Vanessa e falar, Vanessa, eu tenho essa dificuldade em falar não. O que você acha que eu posso fazer para melhorar isso? Porque eu vejo que você é uma pessoa assertiva, que você se posiciona, eu admiro a forma como você se comunica, você consegue falar não e não ficar numa situação chata. O que você acha que eu deveria fazer? Peça esses conselhos para as pessoas que são suas referências, as pessoas que você admira, que têm aqueles comportamentos que você gostaria de ter. Pergunte como elas acham que você poderia melhorar esse comportamento. E reconheça o seu valor, né, gente? Respeita a sua trajetória, respeita os seus dons. Celebre as suas habilidades, os seus talentos, suas atitudes, seus comportamentos, tudo que trouxe você até onde você está. Porque às vezes a gente sente que a gente está estagnada. Só que você não saiu daqui, você estava antes. Por mais que você seja... olhe para você sem generosidade, fale assim, ainda não cheguei, eu estou muito longe de chegar onde eu quero, você não está no lugar que você começou. Então, você já avançou e precisa celebrar e reconhecer isso. Porque, às vezes, é que nem quando a gente vive com uma criança pequena e ela vai crescendo e aquele parente distante vê ela depois de um ano e fala, nossa, como ele cresceu. A gente ali no dia a dia não percebe, porque a gente está vendo aquele crescimento pequenininho, mas ele existiu, ele aconteceu e você está crescendo, está se desenvolvendo. Tem 101 pessoas aqui agora, às 20h14, horário de Brasília, ouvindo essa palestra, querendo algo mais de si próprias. Você já está avançando, tá? Só não caia na armadilha de pegar esse conteúdo e não fazer nada com isso. Pega este conteúdo, vai lá no Instagram, começa a sua rede de relacionamento, faz a sua lista do não fazer, faz a sua lista do que você precisa desenvolver de poder, tá bom? Celebre você querer ir além, querer avançar. Talvez eu não esteja no lugar que eu quero, mas eu estou indo em direção àquele lugar porque eu não estou parada. E às vezes eu vou estar parada e tudo bem, mas o meu parada tem prazo de validade. Eu vou me dar um tempo porque eu preciso respirar, eu preciso pausar. E eu vou avançar depois. E celebre estar aqui buscando uma melhor versão de você mesma. Isso, gente, isso é querer avançar. Isso é não querer estar estagnada. Isso é não se contentar
com o status, com aquilo que a vida te deu. Vocês já estão nesse caminho. Se vocês estão aqui, isso já está em vocês. Usem a favor. Não esperem que a sua família vai te motivar, que a outra pessoa que você ama vai te motivar. Busque essas pessoas, essas iniciativas, que nem, poxa, tem esse movimento nascendo agora, esse movimento vai ter um monte de mulheres como você que está querendo algo a mais. Se junte com essas mulheres, sejam rede de apoio umas às outras. Celebrem as conquistas umas das outras, ajudem umas às outras, se capacitem e ajam, façam coisas a favor do crescimento de vocês. Cada nível que a gente sobe exige que a gente repense o que a gente quer abraçar e o que a gente quer abandonar. Não dá para levar tudo, não dá para carregar tudo nas costas, não dá para querer ser a Mulher Maravilha, isso vai ser às custas de alguém. E geralmente vai ser às suas custas. E eu quero dizer uma coisa para as mulheres que são mães. Às vezes a gente faz tudo pelos filhos, né? E a gente faz pelo bem deles. Mas não tem valor maior que a gente possa dar para os nossos filhos do que a gente ser realizada. Imagina que mensagem você dá para sua filha quando você abre mão dos seus sonhos, quando você abre mão dos seus sentimentos, de falar aquilo que você pensa, de se posicionar, o que você está ensinando para ela que é ser mulher? Você está ensinando para ela que ser mulher é se colocar em segundo plano, é não realizar as coisas. Agora, se você é uma mulher que corre atrás dos seus sonhos, que se valoriza, que entende que tem suas limitações, sim, mas que também tem o seu valor, você está mostrando para ela que ela tem a habilidade de ser aquilo que ela quiser. Que ela tem o poder de transformar qualquer realidade que ela quiser, que ela não está presa em situação nenhuma. Que às vezes ela vai tomar decisões ruins, mas ela tem o poder de se refazer, de se reconstruir, de renascer das cinzas. E isso está nas nossas mãos. Nós somos, como a deputada disse, metade da população, mas nós também somos mães da outra metade. Então, nós temos essa responsabilidade com o mundo de fazer a diferença. E essa diferença começa a partir da gente, tá bom? Então, muito obrigada. Vou compartilhar com vocês. Para quem quiser me seguir, me acompanhar, opa, deixa eu voltar aqui. É Caroline Reis Coaching, meu Facebook, meu Instagram, estou no LinkedIn também, Caroline Reis. Muito obrigada, deputada. Vou colocar aqui no chat o Caroline Reis Coaching. Quem quiser seguir, estou lá. Eu acho também que eu estou marcada na publicação que eu convidei vocês a participarem. Quero agradecer demais a presença de vocês. Que legal que tivemos essa retenção toda, que vocês estão aqui até agora. É muito bonito para quem vive de ajudar pessoas a realizarem sonhos, verem as pessoas engajadas. Porque aqui, gente, eu estou dando o meu ouro para vocês. Isso que eu contei para vocês não é o que eu tirei da minha cabeça, da minha vivência. São mais de 10 anos estudando desenvolvimento, comportamento, entendendo por que a gente comete os mesmos erros, por que a gente dá tanto com a cabeça na parede. E juntando este conteúdo de uma forma que seja fácil e acessível para as pessoas. Então, quando eu estou aqui entregando o meu tesouro e eu tenho 100 pessoas até agora escutando, isso é valioso, isso é propósito, isso faz valer a pena. Tudo que eu estudei, que eu corri atrás, e também vale a pena depois ver as histórias de vocês, acompanhar o crescimento de vocês, falar, puxa, naquele dia ela teve uma faísca de motivação, e não fui eu que fiz a transformação, foi ela. Aquilo sempre teve dentro de você, tudo que vocês realizarem sempre teve dentro de você, mas às vezes você precisa se cercar de pessoas melhores, de pessoas capacitadoras, de conteúdos melhores, tá? Então façam isso por vocês mesmos. Deputada, muito obrigada. Vanessa, muito obrigada. Muito obrigada, equipe, pela confiança. A Solange está dizendo que não vai mais passar roupa. É isso aí, eu não passe. Eu gostei muito. Mesmo que seja só lençol, viu, gente? Não passe. Eu gostei muito, eu vi os olhares atentos, as identificações, eu mesmo me identifiquei em várias fases da minha vida, considerada louca quando largou uma profissão de 25 anos, que viajava. Então, a gente vai se identificando. Nós sabemos, mas agimos no automático. Então, precisamos ter realmente essa parada, né? Essa reflexão para mudarmos as nossas atitudes. E a ideia desse movimento, Caroline, que nós começamos é essa, que a gente se reúna, que a gente dê sugestões de palestras, de cursos que possam nos ajudar
que a gente possa formar essa rede. Eu vejo lá no Congresso que os homens, eles têm esse corporativismo, as mulheres não têm. Eu sou do grupo das mulheres deputadas e eu vejo elas se engalfinhando. E eu falo, olha a perda de tempo, nós temos pautas em comum, podemos ter divergências ideológicas, mas temos pautas em comum, a pauta para melhorar a representatividade feminina. Então, eu percebo que muitas perdem tempo e um tempo precioso que a gente poderia se ajudar mutuamente. As mulheres têm muita força, a sociedade precisa de nós. Então, a ideia é que a gente se reúna mais vezes. A Vanessa está à frente desse trabalho, tem essa missão. Quero que vocês deem as sugestões, que palestras nós podemos trazer, assim como da Caroline, frequentemente, para que a gente agregue e traga crescimento a todas nós. Eu tenho essa vontade de que todas nós, que a gente caminhe e que suba esses degraus para alcançar mais espaços, os espaços que a gente merece. Um beijo a todas, muito obrigada. Isso é só o começo da nossa trajetória de união, para que a gente compartilhe. Aqui estão mulheres empreendedoras, mulheres que estão em diferentes profissões e que vão se ajudar a partir de agora. Te agradeço muito, Caroline, pela palestra e que a gente comece uma série de encontros, agora de forma virtual, mas no futuro de forma presencial, que a gente se abrace, que a gente dê as mãos e que a gente caminhe juntas, que uma leve a outra para novos espaços, espaços melhores na sociedade. Obrigada. Parabéns, deputada. Obrigada. Um beijo grande.